As outras seleções sempre nos viam como uma equipe batalhadora, mas perdemos isso porque passamos a nos preocupar em jogar mais bonito para agradar o Guardiola. Foi exatamente isso que disse Bastian Schweinsteiger sobre o Pep Guardiola. O ex-jogador alemão foi direto. Para ele, o Guardiola foi um dos principais responsáveis pela queda de rendimento e identidade do futebol alemão. E você gostando ou não, é inegável que realmente o futebol mudou completamente depois que o Pep Guardiola iniciou sua carreira como técnico. Porque depois do Guardiola passaram a existir três tipos de times: os que seguiam as suas ideias, os que tentavam copiar e os que tentavam parar. E é exatamente isso que eu vou falar hoje. Vou mostrar para você que o Guardiola realmente acabou com o futebol bonito que conhecíamos antes. E por que agora esses jogadores estão reaparecendo. Dito isso, vamos ao vídeo. O estilo de jogo do Pep Guardiola começou a ganhar forma na temporada 2008-2009. A ideia era simples, mas extremamente eficaz. Se você tem a posse da bola, você controla o jogo e impede o adversário de reagir. Dessa forma, você não precisava correr atrás do resultado desesperadamente, nem se expor buscando mais gols. Você domina o jogo do início ao fim. Talvez o Guardiola não soubesse na época, mas ali ele tinha mudado o futebol para sempre. Logo na sua primeira temporada como treinador, ele venceu tudo com o Barcelona, sendo o primeiro clube a conquistar todos os títulos possíveis em um ano. A partir dali, o caminho parecia óbvio: repetir e aperfeiçoar a ideia. Só que existe um pequeno problema nisso tudo. Por mais que o Guardiola seja um técnico vencedor, muita gente questiona a forma como ele lida com jogadores de personalidade forte. E o exemplo mais clássico de ser dado é o Zlatan Ibrahimovic. Na sua autobiografia, o Zlatan chamou Guardiola de filósofo sem coragem, dizendo que ele não sabia lidar com jogadores de personalidade e preferia atletas mais submissos. Ele chegou a comparar a sua passagem pelo Barcelona como comprar uma Ferrari e dirigir como um Fiat. Voltando a falar do tic-tac, como toda grande ideia, sempre virá uma consequência. E é nesse momento que eu vou começar a falar das cópias do Guardiola e o início da queda do futebol arte. Depois do sucesso do Guardiola, muitos técnicos começaram a achar que era simples fazer o que ele fez. Hoje a gente vê vários ex-auxiliares e até ex-jogadores do Guardiola tentando copiar o estilo, enquanto outros tentam encontrar uma forma de anular. E o exemplo mais famoso é o Mourinho. Na temporada 2009-2010, ele montou uma defesa praticamente impenetrável contra o Barcelona, e funcionou. Ele eliminou o time do Guardiola na semifinal da Liga dos Campeões, com direito a uma comemoração histórica no Camp Nou. O problema é que, por um bom tempo, esses dois estilos começaram a ser usados de forma exagerada. E não sou só eu quem acha isso, o próprio Messi já comentou sobre isso. Ele fez muito mal pro futebol. Parecia tão fácil e simples que todos queriam copiar. Depois disso, houve vários Guardiolas por aí. E agora entra uma virada importante. Com a chegada do Jürgen Klopp ao topo do futebol europeu, começou a ganhar força a chamada Escola Alemã de Técnicos. Um estilo baseado em pressão alta, intensidade e transições rápidas. Mas agora eu vou falar o quanto esse estilo do Guardiola fez mal para os jogadores. São poucos os jogadores que conseguem ser versáteis a ponto de se destacar dentro do tic-tac. E quando a gente fala de atacantes, o problema fica mais evidente. A maioria dos centroavantes acaba sendo sacrificado nesse sistema, muitas vezes sendo preciso recuar só para participar da criação de uma jogada. Os pontas também mudaram bastante. Me diz, da década de 2010, você consegue citar muitos jogadores que realmente foram fora da curva, além do Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo? Se você for pensar em nomes que marcaram mais alto nível, dá para pensar no Di Maria, no Robben e do Ribéry. Não é fácil lidar com a mudança tática tão brusca em tão pouco tempo. O futebol até se reinventa rápido, mas o jogador não. E é justamente por isso que com a chegada do Klopp, a gente começa a ver uma mudança de novo. Só que dessa vez uma mudança muito mais positiva. Não é estranho de nenhuma maneira comecem a surgir mais jogadores capazes de quebrar essas linhas defensivas. Nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais jogadores extremamente dribladores, com a capacidade de decidir um jogo só na genialidade. Antes de eu mencionar as obviedades, como o Lamine Yamal, antes dele já se falava do Musiala, do Florian Wirtz e do Phil Foden. Em 2020 também se falava do Gnabry, só que ele caiu muito de rendimento depois que o Hansi Flick saiu do Bayern de Munique. E é claro, os jogadores que estão destruindo nessa temporada, Lamine Yamal e Michael Olise. O nível de atuação desses dois é algo inacreditável. E sabe o que eu acho? Isso vai se tornar cada vez mais comum no futebol. E sinceramente eu espero que essa evolução continue, porque mesmo na era Messi e Cristiano Ronaldo tinham jogadores talentosos sim, só que eram muito ofuscados por essas duas aberrações. E agora, com a saída deles do futebol, podemos ver mais craques do que vimos na era Messi e Cristiano. E é exatamente por isso que eu acho que o Guardiola fez muito mal ao futebol. Porque mesmo que ele seja um técnico gigantesco, na minha opinião, o melhor técnico da história, mesmo tendo treinado jogadores extremamente competentes e tendo potencializado muitos jogadores, algumas vezes ele foi teimoso demais nas suas próprias ideias.
E por muito tempo tentar copiar um técnico que deu certo, mesmo com uma estrutura diferente, com um orçamento diferente para contratar jogadores diferentes, não ia funcionar. E é por isso que eu prefiro o estilo de futebol atual, com pressão alta, jogadores mais ofensivos. Mas no fim essa é só a minha opinião. Vocês concordam comigo? Discordam? Quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários.